Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o rito escocês antigo e aceito. Bom, vamos lá, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então vamos lá. Que história é essa dessa vez, né? É o seguinte, primeiro eu queria agradecer aqui, deixar na descrição do vídeo os links dos ensaios essenciais da maçonaria Adoniramita. Se você quer saber realmente do que se trata a ordem maçônica, ali você vai encontrar as influências, a história, a antropologia, o desenvolvimento na originalidade, o que houve, o que aconteceu, né, com essa que é a maior ordem iniciática do mundo. Então adquira os ensaios essenciais da maçonaria Adoniramita. Ou não adquira, fique aí na ignorância, não saiba de nada e fique da boa, tranquilo. Fique vendo os vídeos aí, eu vou falando as coisas, mas se você quer saber de verdade, adquira. Menos de R$30. Um e-book vai direto para o seu e-mail sem frete e você fica com toda a informação na ponta do seu dedo. Mas vamos lá. Nesse vídeo aqui eu decidi falar. Vou contar uma história para você, que é o seguinte. Ontem eu fui fazer uma visita na loja Cavaleiros de Irã, aqui no Paraná. É uma loja numa cidade que chama Campo Largo. Era a exaltação do irmão Álvaro e do irmão Uziel, a quem eu já mando um forte abraço, sabe? Foi uma belíssima sessão. O irmão Álvaro é uma pessoa muito especial, né? Inclusive tem um assinante aqui do canal que gosta muito dos meus vídeos aqui, se eu não me engano é Marcelo, também trabalha lá com ele, um forte abraço aí também. Eu fiquei muito emocionado assim quando ele falou, pô, até mano, tirou uma foto e tal, né? Ó. Mas enfim, né? Tá, daí o que aconteceu, né? Fui fazer uma visita. Era passagem, né, para mestre, no caso, né? Era uma iniciação no grau de mestre, melhor falando, desse irmão, que é um irmão muito querido, né? Aqui do Grande Oriente do Brasil, Paraná, do qual eu faço parte também. E foi uma sessão belíssima, encontrei, nossa, foi fantástico, né? Esse irmão é um irmão muito querido, foram muitos irmãos, lá tinham mais de 8, se eu não me engano, 8 lojas representando numa sessão só de exaltação, que realmente é uma coisa fantástica. Foi legal, foi muito legal, sabe? São esse tipo de coisa que fazem valer a pena fazer parte da maçonaria, sabe? Confraternizar, é um lado interessante, assim, esse lado social do negócio. E tá, né, encontrei muitos irmãos antigos ali, o Milton Mendes, fazia tempo que eu não via, né, eu pensei que o Milton estava viajando lá pelo Caribe, até enchi o saco dele com isso daí, falei, pô, você tá aí, cara, já começou o ano maçônico, né, então começamos as reuniões. Enfim, daí tava conversando lá com o pessoal, né, beleza. E todo mundo sabe que eu sou do rito Adoniramita aqui, né? Eu falo aqui no canal também, né? Não tem muito mistério. Então a maçonaria é separada em várias práticas, né? Que a gente chama ritos. E na verdade são procedimentos, né? Para entendimento da maçonaria. E cada um tem a sua peculiaridade. E da onde que vem essas peculiaridades, né? Da cultura aonde foi criado o rito, né? Então muitos dos ritos praticados aqui são franceses. Já falei várias vezes nos canais, né? E um dos ritos que é o mais praticado aqui no Brasil, inclusive, né, é o rito escocês antigo e aceito. Então eu estava falando pros irmãos lá a respeito, né, da origem do rito escocês antigo e aceito, que é uma coisa interessantíssima, né, muito interessante, né, porque como, assim, basicamente eu tenho um estudo muito voltado para a maçonaria na França, então, por conta do rito Adoniramita que eu pratico, né, então fui buscar toda essa informação, né, essa informação da formação dos ritos. Tá, beleza. Daí o que eu me deparo lá na França, né, nos manuscritos, nos rituais antigos e tal, né? Que você não consegue de fato entender a maçonaria estudando sobre uma perspectiva só, né, sobre um rito. No meu caso, né, tem irmãos que seguem uma linha ritualística e vão até o final, né, até o 33, e para eles isso basta. Mas eu, como pesquisador, acabei estudando outras formas ritualísticas, né, tanto é que eu tenho praticamente eu trabalho com 4 linhagens aí de maçonaria, a inglesa, a americana, o rito Adoniramita, o rito moderno, e o que mais? Isso, rito Adoniramita, rito moderno,
as ordens inglesas e as ordens americanas, né? Eu, de fato, não estudei os graus superiores, né, do rito escocês antigo e aceito, mas conheço muito bem a história, né? Fiz algumas traduções aí de alguns graus originais lá do rito de Eredon, por exemplo. Então eu estava contando a história, né? E a gente começa a se deparar com alguns conselhos que aconteciam, né? Conselhos eram reuniões de irmãos. Na França, por exemplo, né, existiam alguns conselhos, como de vez em quando eu falo aí, o Conselho de Paris, o Conselho de Marselha, o Conselho de Lyon, por exemplo, né, que eram irmãos dedicados a estudar esse tipo de prática. Tá, mas tudo bem, beleza, o que você está falando, né? O contexto geral da história que eu quero passar para você, do que hoje veio a se tornar o que a gente conhece de rito escocês, foi muito interessante, né? Porque é assim, lá na França, século XVIII, né, a maçonaria foi para lá em 1728 e tal, mais ou menos naquela data, né? Então eles estavam acertando as questões juntamente com a Grande Loja de Londres, que era na ocasião, né? Hoje Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas pelos estudos que eu pude me aprofundar, basicamente, né, era muito parecido o modo de operação deles. Tanto no que tange rito moderno, né, rito francês, quanto o rito adoniramita, quanto o rito de perfeição, né, porque até então não existia o rito escocês antigo e aceito. Então muitas lojas trabalhavam a totalidade da escala do rito em si, né, e muitas trabalhavam também, existia uma proliferação de ritos, né, de vários, nossa, existiam muitos ritos, né. E algumas trabalhavam graus separados, né? E essa é uma prática, inclusive, que na Inglaterra ainda continua, sabe? Trabalham-se alguns graus separados em nível superior, assim, em nível superior eu digo acima do grau 3. Então tem algumas, por exemplo, assim de forma geral, né? Tem algumas potências que trabalham, por exemplo, com o arco real inglês, né? Isso seria um exemplo só, né? Mas tem outras coisas aí também, né? Enfim, né? Então eles trabalhavam lá na França, faziam, vamos fazer uma loja hoje, era uma loja, né? Mas tinha toda a corrente assim, agregada. Hoje nós vamos trabalhar o grau 20, né? Que é o venerável mestre das lojas regulares e tal, né? Mestre ad vitam. Hoje nós vamos trabalhar depois surgiu lá em 50 e 56, se eu não me engano. Nós vamos trabalhar hoje com o Noakita e tal. É um grau lá para cima, né, e tal. Hoje nós vamos trabalhar com o Kadosh. Enfim, algumas vezes trabalhavam-se separado, outras vezes trabalhavam junto, né? E o que ocorreu, né? Em determinado tempo, necessitou-se, na verdade, né? E eu estou dando bem linhas gerais, né? Não tenho condições de me aprofundar em um vídeo, que isso daí seria seria um simpósio praticamente, para a gente detalhar cada ponto, né? Mas o que nós temos com relação ao rito de perfeição, né? Que veio se tornar o rito escocês antigo e aceito? Esses graus eram trabalhados mais ou menos desse jeito que eu falei, certo? Com algumas variações, mas basicamente assim a gente pode englobar tudo nessa temática. Daí que é muito interessante, eu acho uma coisa fantástica, né? Os irmãos trabalhando lá na França, no século XVIII, tal, aquele negócio todo, e de repente, né, se lança, né, concatenaram e lança-se uma prática ritualística conhecida como rito de Eredon. Certo? 25 graus e tal, aquele negócio todo. Então era uma linha, montaram uma coluna vertebral para uma determinada prática ritualística. Isso foi em 1758. Daí beleza, pô, ótimo, né? Daí o que nós temos? Começou a se organizar as coisas. E o documento que nós temos originalmente a respeito desse assunto foi um manuscrito de Andrew Franklin. O Andrew Franklin foi um irmão fantástico, assim, nossa, aqui para nós no Brasil, quem não conhece, eu acho que tem que pesquisar muito mais a história desse irmão, porque ele foi assim um divisor de águas. Nós não existiríamos como rito escocês, no caso aqui do Brasil, se não existisse esse irmão, por exemplo, né? Porque ele conseguiu fazer uma compilação de vários e vários Supremos Conselhos. Os Supremos Conselhos não dá para considerar Supremos Conselhos, mas conselhos lá que estavam trabalhando com o rito de perfeição, e fez o que a gente conhece hoje, né, como o manuscrito Franklin, que é a base, certo? A base do rito de perfeição. Só que esse manuscrito ele é datado de
1783, né? A primeira versão dele em francês a gente tem em 1783. Então você veja, existia uma proliferação, né? A maçonaria começa a pegar fôlego, pegar força lá a partir de 1730. 1758 monta-se uma escala dentro de um esquema lá, vamos pôr, né? De uma corrente que ficou conhecida como rito de Éredon ou rito de perfeição. E somente nós temos uma compilação, ou seja, um documento que é considerado oficial em 1783. Beleza. Posteriormente, né, as coisas foram evoluindo e alguns irmãos foram mandados para os Estados Unidos e passaram ali pelo Caribe, umas histórias ali e tal, né? Foram para os Estados Unidos e começaram a desenvolver, a divulgar, na verdade, desenvolver e divulgar o rito de Éredon, sabe? Tem peculiaridades aí, né? Mas os americanos gostaram muito dessa situação toda. Tanto é que pegaram e revisaram, assim, cortando um pedaço da história, cortaram e pegaram essa prática que estava concatenada, né? E fizeram uma revisão em 1801, lá na Carolina do Sul, no Supremo Conselho de Charleston. Eles fundaram o que é conhecido como Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, né, lá de Charleston. Então, a partir disso, fundou-se, e eu acho uma coisa fantástica, assim, né, porque a partir do momento que eles fundaram, assim, eles criaram um corpo administrativo para trabalhar acima do grau 3, no caso, lá, e tem algumas lojas lá que tem, um número muito, aqui no Brasil é interessante, porque a gente trabalha desde o grau 1 no rito escocês, mas lá nos Estados Unidos isso não é uma realidade, né? Trabalha-se no Blue Lodge, né, 1, 2 e 3, e depois escolhe-se. Tem irmãos aqui, que nem o irmão Edson Lima, que é um brasileiro aqui, que nós comungávamos, né, ou frequentávamos a mesma loja aqui no Paraná, acabou indo lá para os Estados Unidos, hoje já é grau 32 do rito escocês antigo e aceito, e já é cavaleiro templário, né, Knight Temple, lá do rito de York. Então, ó, e ainda tá me devendo, Edson, você vai ver esse vídeo, você tá me devendo uma entrevista, você falou, né, maçonaria nos Estados Unidos, a gente vai ver como é que é esse negócio a qualquer hora. Enfim, já vai a cobrança aqui, né? Então eles fizeram um corpo administrativo para governar o rito escocês, e uma legislação que eu achei fantástica. A partir disso, a visão do que seria um Supremo Conselho mudou radicalmente no mundo inteiro, né? Então, foi uma coisa interessante. Esse rito acabou indo para a França novamente, né, como o rito escocês. E à medida que ele foi lá, o pessoal interessou-se muito pelo assunto, né, e foi caindo em desuso o rito de Éredon, porque apareceu, vamos dizer, uma coisa com mais robusta, que era o rito escocês antigo e aceito. E daí, claro, como que chegou aqui no Brasil, né? Via Portugal, ele veio da França, via Portugal, né? Por conta da instituição aqui, Grande Oriente do Brasil, lá em 1822, né? Veio com uma patente para trabalhar os ritos que estavam sendo praticados, na verdade, em Portugal, em França, certo? Veio aqui, trabalhava seu rito adoniramita, trabalhava seu rito escocês antigo e aceito, né? E estava pegando o corpo lá, trabalhava seu rito adoniramita, o rito francês, e estava pegando o corpo o rito escocês. E praticamente o rito escocês chegou, vamos dizer, atrasado nessa história aqui no Brasil, mas acabou caindo no gosto aqui do povo brasileiro. Então, a grande maçonaria hoje, aqui do Brasil, pratica, né, exerce essa prática ritualística. Então nós temos aí, nossa, é incomensurável o número de lojas aí que trabalham no rito escocês antigo e aceito. Bem, então é isso, né? Contei um pouquinho da história. Eu acho uma coisa fantástica, aquela questão da França, o que aconteceu, né? E estou passando um pouquinho dessa história que eu acho uma coisa maravilhosa, assim, alguns irmãos, como o Andrew Franklin, e depois lá em 1861, 1864, mais ou menos, o Albert Pike, né, fez uma reavaliação, reestruturou as instruções do rito escocês antigo e aceito, fez o Moral e Dogma, que o pessoal tanto fala, o Papa da maçonaria, o Albert Pike. eu creio que não, né? Até já fiz uma resposta para algumas pessoas. Ele foi um grande estudioso, né? Ele foi um comendador lá foi o soberano comendador lá do Supremo Conselho da Carolina do Sul, né? E foi um grande estudioso.
Sabe, é uma coisa fantástica. Ele pegou lá as instruções e fez avaliações, trocou cartas lá com o pessoal. Ele queria saber as influências, o que tinha acontecido na França lá para trás. Então, assim, foi um divisor de águas. Então, são duas pessoas que eu queria comentar, né, que é o Andrew Franklin, obviamente, e o Albert Park, que, pô, fizeram toda a diferença no que concerne e no que a gente conhece como rito escocês antigo e aceito, que é uma prática fantástica, né? Tem muitas variações aí com relação à potência que trabalha. Tem diferenças, né? As potências simbólicas, né? Até, e os corpos superiores também, né? Eu já tive a oportunidade de até desenvolver um trabalho sobre um grau aqui, adoniramita, na verdade, lá para a minha loja de perfeição, e tive contato assim com alguns rituais do mesmo grau. Na verdade, eu tenho alguns rituais aqui, mas não tenho de todos, né? Era um determinado grau, né, da loja de perfeição, e eu fiz o comparativo. Olha, eu achei maravilhoso, porque eu peguei dois aqui do Brasil, peguei um da França e peguei um dos Estados Unidos. Olha, é fantástico a gente ter assim a possibilidade de pegar várias versões de uma mesma coisa e observar, né, e conhecer, e conhecendo a história você começa a perceber as influências que teve nesse negócio todo, assim. Então, como é rica a nossa maçonaria. Bom, eu fico até emocionado, né? Mas nesse vídeo eu vou ficando por aqui, né? Novamente um forte abraço a todos os obreiros lá da Cavaleiros de Irã. E muito obrigado pela recepção, né? E para os irmãos, né, que a gente trocou um pouquinho de ideia a respeito aqui do rito escocês, né, que foi mais ou menos esse assunto, que foi uma temática ali, livre na verdade, né? Nós estávamos conversando a respeito disso. E, nossa, me traz muita satisfação, assim, poder passar um pouquinho desse meu estudo aí durante alguns anos, né? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo e um forte abraço!